Bom dia, amigo internauta. É uma honra contar com a sua audiência aqui no Agropapo, seu talk show do agronegócio na AltV, a TV da internet. Relembrando que nós temos um encontro marcado todas as terças e quintas-feiras, às 11 da manhã, para conversar sobre o agronegócio brasileiro, o setor que vem sendo a exceção positiva da economia nos últimos anos, para falarmos sobre tecnologia, política, economia, meio ambiente, enfim, todas as questões que envolvem o agro e também de outros assuntos correlatos ao setor, como gastronomia, entretenimento, moda, turismo rural, saúde, enfim, todos os assuntos que tem o agronegócio aí como o seu driver dentro da sua agenda. E nesse nosso encontro desta terça-feira, 10 de novembro, nós vamos conversar com o Eduardo Dyer, que é o diretor executivo da ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal, onde nós vamos falar sobre a ciência, como é que a ciência vem atuando na agricultura brasileira para promover a proteção das nossas lavouras, dos nossos cultivos. Bom dia, Eduardo, é um prazer contar com a sua presença aqui no Agropapo. Bom dia, Ronaldo, obrigado pelo convite. É importante estar aqui com os telespectadores do Agropapo, é importante elucidar esses assuntos que você falou, pela alta correlação que tem os remédios para as plantas, que são os defensivos agrícolas, legalmente conhecidos como agrotóxicos, ou talvez utilizado no campo com a palavra veneno, que vem de longa data, mas que é imprescindível para tocar uma agricultura tropical. Sem dúvida. E para começar, Eduardo, eu queria que você contasse um pouquinho o que circula na mídia, enfim, de uma maneira assim do senso comum. Acho que o nosso propósito aqui é poder estar esclarecendo, trabalhando uma informação que tenha conteúdo e tenha base científica, base técnica. A agricultura brasileira usa agroquímica em demasia. Eu queria que você pudesse situar essa questão também pontuando a questão da diferença entre a agricultura de clima temperado e a agricultura de clima tropical. Perfeito. Eu acho que essa é a essência do que a gente gostaria de esclarecer. A gente tem repetido isso muito ao público em geral, mas o produtor rural já sabe disso. Mas eu considero muitas vezes essa afirmação de uso abusivo, uso indevido, uso extremado de agroquímicos no Brasil como uma certa ofensa ao produtor rural brasileiro. Ele não é um indivíduo que não faz conta, ele é muito cioso, ele controla hoje custos. O agro brasileiro tem dado um exemplo internacional de eficiência, eficácia e produtividade. Nos últimos 20 anos, nós multiplicamos a nossa produtividade em 2,5 vezes, caso inusitado se comparado com o resto do mundo, e tem muito a ver com o que você acaba de situar. O Brasil, sendo de clima tropical, ele tem um ônus que são pragas, doenças e ervas daninhas. Perfeito. Tem, em contrapartida, um bônus que faz dele o segundo maior exportador de comida do mundo hoje, que é o fato de podermos fazer 2, às vezes irrigada, 3 safras por ano. Então, no mesmo espaço de terra, num período dito de ano calendário de 1 ano, nós conseguimos produzir mais com menos. É uma usina de fotossíntese. O Brasil é um país ensolarado, com chuva e pouco rigor de inverno. Então, a intensificação da produção, né? Aí entra exatamente a explicação. As pessoas perguntam, mas por que o Brasil vende fungicida mais do que Estados Unidos? É simples, porque nos Estados Unidos, quando chega o inverno rigoroso fora dos trópicos, isto aniquila com qualquer possibilidade de sobrevivência desses fungos. Na Rússia, no Canadá, mesmo em países de clima temperado ao norte e ao sul, você não tem a incidência de pragas e doenças e a incidência de ervas daninhas como tem no Brasil. É um controle natural lá. Daí surge o mito do campeão mundial do agrotóxico. São terminologias de que, de fato, se a gente transformasse isso no evento que você falou, a exceção positiva da crise econômica atual, seriam bem percebidos, mas são utilizados de uma forma desvirtuada, ideológica, colocando um maniqueísmo que não deve existir. Eu costumo dizer
que a agricultura, para mim, é uma atividade, ou a agropecuária em geral, uma atividade que independe de nacionalidade, de pequeno, médio ou grande. Claro que o nível tecnológico que está embarcado em algumas áreas é maior do que nas outras. Mas também não vamos nos pegar a uma pequena propriedade. Eu costumo dizer que 2 alqueires de champignon que são produzidos aqui perto do Cinturão Verde Mogi das Cruzes valem muito mais do que 20 alqueires de cana de trigo. Sim. As pessoas não têm essa ideia, essa dimensão. Ora, finalmente, voltando à sua pergunta, o uso muitas vezes não é adequado por falta de extensão rural, por falta de conhecimento, e pode estar fazendo alguma coisa de forma errada. Mas, de uma forma geral, o Brasil tem um uso consciente, o Brasil tem um uso já longevo. A Andef, nossa, tem mais de 40 anos, mas a agropecuária brasileira tem mais do que isso. Sim. E ela financiou a industrialização brasileira. Esse número que circula aí nas redes sociais, na mídia, que fala que o brasileiro ingere aí 5 litros de agrotóxicos por ano, isso é um cálculo grosseiro, né? Isso é um cálculo que sequer é possível de se fazer. Na realidade, a origem disso é uma satanização do processo e é muito fácil entender, Ronaldo, por que isso não é possível se fazer. Primeiro que ninguém ingere, se utiliza agroquímicos como insumo, assim como fertilizantes, calcário, semente. Eu não conheço agricultura anual que exista sem semente, sem fertilizante e sem defensivo agrícola. Mas, de qualquer forma, essa terminologia de ingerir não é verdade. Até porque, para um produto ir ao mercado e para o produtor rural conseguir adquiri-lo, ele é obrigado a passar por um processo extremamente rigoroso de controle, seja na área toxicológica, pela Anvisa, órgão ligado ao Ministério da Saúde, seja na área ambiental, pelo IBAMA, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, e seja pela sua eficácia agronômica ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem um feroz escrutínio científico para aprovação. Na realidade, este rigor científico é o que permite o produto chegar ao mercado. E essa história do 5,2 não faz absolutamente nenhum sentido. Seria o mesmo que eu perguntar aos internautas, sejam eles fumantes ou não, se ele está fumando 3 cigarros por dia. Porque essa é uma divisão que você faz da produção total, sem importação e exportação, pelo volume de habitantes, o que não é verdadeiro. E esse 5,2 surgiu em Mato Grosso e agora é tido como se fosse nacional. Eles leram um livro de 1954 chamado How to Lie with the Statistics, Como Mentir com Estatística. Então é um profundo mito isso, né? Sim. Esse é totalmente desacreditado. Eu já fiz isso publicamente no último Enfis em Salvador e repito aqui com a maior tranquilidade para os telespectadores. Perfeito, meu caro. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo do Agropapo e voltamos já já nessa nossa boa conversa com Eduardo Dyer, diretor executivo da Andef. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Me Ensina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia.
E a Virginia Ensina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Ensina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vmax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Voltamos para o segundo bloco do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV e na internet. E nesta terça-feira estamos conversando com Eduardo Dyer, diretor executivo da Andef. Estamos falando aqui como é que a ciência vem sendo empregada justamente na proteção assim das nossas lavouras, dos nossos cultivos. Eduardo, falávamos no bloco anterior dessa questão aí da desinformação que gira em torno aí do uso dos agroquímicos na agricultura e tudo mais. Existe aí uma espécie, então, de caças às bruxas aí dos agroquímicos? Na realidade existe, eu comentava ontem, inclusive numa reunião particularmente na Biquinha, Associação Brasileira das Indústrias Químicas, existe um maniqueísmo que é muito ruim no momento atual, onde o agronegócio brasileiro tem pagado a conta do Brasil, tanto no saldo da balança de pagamento, como no nível de emprego, no PIB, a gente já conhece esses números e a opinião pública também já os conhece. Na realidade, o que eu chamo de maniqueísmo? É tentar dizer que há uma polaridade entre a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Isso não é uma verdade, até porque o termo agricultura familiar é, na sua essência, muito ruim. Sim, eu fico foi distorcido se a família Ometo é uma família ou não, e eles são grandes produtores de etanol e de açúcar no mundo todo e tudo mais. Mas quando eu digo essa dualidade, esse maniqueísmo, é tentar dizer que tudo aquilo que foi produzido de forma com sustentação orgânica é melhor do que aquilo que é produzido pela agricultura convencional, que utiliza desde a química nos solos, e vamos combinar que minerais são minerais da natureza, de qualquer forma, assim como seres vivos vegetais, e tentar polarizar essa coisa, dizer que um é melhor que o outro. Acho que há espaço para os dois. Perfeito. Acho, entretanto, que o Brasil só conseguiu trazer os preços dos alimentos na sua cesta básica e se tornar um grande exportador porque consegue produzir com eficiência. O investimento de 40 anos da Embrapa fez do Brasil um líder inconteste do controle tecnológico da agricultura tropical. E ela passa obrigatoriamente, Ronaldo, pela necessidade de utilizar calcário para corrigir o solo. É uma mentira que no Brasil, em se plantando, tudo dá. Você é obrigado, são oxissolos, você é obrigado a corrigir o solo com a utilização de calagem, sementes de boa qualidade, fazer uma adubação balanceada com equilíbrio do nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes e, por fim, quando necessário, a dose certa, quantidade certa, momento certo, usar o defensivo agrícola, que são remédios para as plantas. Essa caça às bruxas que você chamou é transformar em ideologia aquilo que devia estar baseado na ciência. Eu quero aqui destacar que o marco regulatório brasileiro, já falei no primeiro bloco e repito, é um dos mais rigorosos em todo o mundo. Comparado a qualquer país da Europa, dos Estados Unidos, e que nós competimos no mercado internacional. Eu vou dizer que nós precisamos ter muito respeito ao consumidor, sobretudo do outro lado do mundo. Nós não podemos exportar produtos que não dê, além de qualidade, segurança alimentar. Então, há controle de limites máximos de resíduo, há pesquisa envolvida nisso e há cuidados. Agora, se o elo fraco da cadeia possa ser atacar a indústria química, isso tem prestado um grande desserviço ao Brasil. E eu lastimo dizer aos nossos detratores que tem tido um efeito inverso. Tem uma passagem na Bíblia que eu utilizei já há 2 anos atrás, que eu vou repetir aqui aos telespectadores. Somos como a massa de fermento. Quanto mais apanha, mais cresce. Na realidade, nos últimos 7 anos, e você é conhecedor disso, o Brasil vem safra sobre safra, tendo grande sucesso, expansão de área, incorporação de tecnologia e uma produtividade enorme. Com o setor de defensivos não foi diferente. O ano de 2014, encerrado, agora estamos acabando 2015, foi um ano de espetacular crescimento e faturamento. Claro, havia um fenômeno
chamado Helicoverpa. Claro, nós temos um fenômeno chamado ferrugem asiática que nos diferencia da Argentina, dos Estados Unidos e de outros países. Então, a tecnologia embarcada hoje na indústria de química fina, que participam grandes multinacionais, que são as mesmas que fazem muitas vezes remédio que a gente utiliza diariamente sem comentar. E mais, eu queria esclarecer o telespectador do Agropapo. Aquele mosquito que ataca aqui em São Paulo e nas grandes cidades ou no interior, a dengue, ele é controlado com inseticida, que é o tal do agrotóxico. Quando a pessoa pede fumacê em Osasco, está pedindo a aplicação de agrotóxico. Ou seja, ali há um desejo, na mídia há um ataque ao produto. Nós não conseguimos perceber isso. Efetivamente, como nós discutimos antes, o que faz? O veneno é a dose. O Tilenol, que você comentava, tem um princípio ativo chamado paracetamol. Esse paracetamol potencializado 200 vezes é um excelente herbicida. Então nós temos que compreender que a ciência faz isso. Seja na cidade ou seja na lavoura, o grande segredo é você ter um manejo correto, a aplicação adequada, o uso racional do produto, né? Não exagerar. Da mesma forma que eu levo o meu filho para o médico, ele me pede exames, eu recebo uma receita, vou à farmácia e medico, a mesma coisa eu faço com a minha soja. Eu levo um agrônomo, ele analisa, me dá um receituário agronômico, eu vou, compro o produto e aplico da forma correta. Daí, eu queria que você comentasse outra informação também, que acaba circulando na mídia de maneira truncada, essa questão aí de produtos que são utilizados no Brasil, mas são proibidos em outros países. Como é que é isso? Isso nos remete à primeira fase. Sendo o país um país tropical, as pragas e doenças que aqui estão não são as mesmas de lá. Então, é preciso uma adequação particular ao caso brasileiro, e eu não estranharia que a Alemanha não tenha herbicidas para soja, porque lá não se planta soja, e aqui no Mato Grosso nós sabemos que nós sustentamos o Estado através da utilização de soja. Então, essa é uma inverdade que já foi desmistificada em audiências públicas em Brasília, e eu torno a repetir. Eu desafio, inclusive a área que nos ataca, a colocar da seguinte forma: então, aquilo que foi aprovado lá já está diretamente aprovado aqui, e a resposta é sempre não. É preciso fazer uma análise, inclusive particular, do Ministério da Agricultura, da Anvisa e do IBAMA sobre as características locais. Então, nós precisamos realmente de produtos adequados para clima tropical, para pestes tropicais, pragas tropicais. E vamos ter isso tudo aumentado com o advento das Olimpíadas. Vão chegar novas pragas ao país. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo do Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet, e voltamos já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento.
pecuarista. Dobre seu lucro na seca com VMAX Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos para o terceiro e último bloco do nosso Agropapo, seu talk show do agronegócio, desta terça-feira, 10 de novembro de 2015, nessa nossa boa conversa com Eduardo Dyer, diretor executivo da Andef. Dyer, falamos sobre essa questão aí dos mitos envolvendo os agroquímicos e tudo mais. Eu queria abrir esse terceiro e último bloco pegando 2 pontos contigo. Do trabalho que é feito de pesquisa e desenvolvimento das indústrias, focando a construção de novas fórmulas que são protetoras do meio ambiente e também com cuidado à saúde, e também que você pudesse também dar uma palhinha dessa questão, dessa burocracia que existe justamente para a aprovação de novos produtos. Eu costumo dizer, Ronaldo e telespectadores, que pior que a lagarta helicoverpa é a burocracia brasileira. É impressionante, o sistema regulatório brasileiro é bom se lembrar, ele foi criado no final da década de 80, ele teve um desenvolvimento vagaroso durante a década de 90, só que o Brasil é um pouco mais moderno do que isso. Então nós ficamos, primeiro, presos num triângulo onde a área agronômica, como eu falei, está no mapa, a área toxicológica na Anvisa e a área ambiental no IBAMA. Não seria muito complicado se eles estivessem no mesmo lugar e uma certa rapidez. Acontece que papel para ir de uma mesa a outra no mesmo ambiente já é difícil. Para ir para um órgão para o outro é mais complicado ainda. E o grau de rigor, você lembrou bem, e a indústria aprova esse grau de rigor, porque ele é aqui e é internacional, ele é estabelecido inclusive pela FAO, pela OMS, do qual o Brasil é signatário de vários acordos. O que a gente faz é que hoje, para você levar uma nova molécula ao mercado, diferente da década de 80, é investido uma fortuna em pesquisa e desenvolvimento dessa molécula. Isso está estimado entre 250 e 300 milhões de dólares, uma nova molécula que parte de um estudo enorme para chegar a um produto a ser lançado comercialmente. Isso leva aproximadamente em pesquisa, hoje apurado por organismos internacionais, entre 8 e 9 anos para chegar ao mercado. E, por fim, isso passa, então, pelo marco regulatório. Para isso é que existe a defesa da propriedade intelectual. A indústria química e todas as indústrias, inclusive a arte, é protegida pela criação, pela patente, é protegida pelo fato de você ser dono daquela formulação, para dar tempo de você recuperar o investimento feito. Ora, essa morosidade transforma os produtos em produtos mais cuidadosos, e isso é uma coisa típica das últimas 2 décadas, de onde nós queremos mais cuidado com o meio ambiente, mais cuidado com o aplicador e consumidor e, sobretudo, muita eficiência e maior eficácia no uso agronômico. Ora, isso leva mais tempo, custa mais caro. Agora, chegar no processo burocrático brasileiro, e hoje eu sou obrigado a dizer que um novo produto está levando de 6 a 7 anos para ser efetivado no Brasil. Tudo isso. Quando, na realidade, na Europa, mesmo na Argentina, que são nossos competidores, entre 2, 3, algumas vezes 4 anos para você ter uma nova molécula aprovada. Dessa molécula derivam outros produtos. Na realidade, estou falando do ingrediente ativo, do princípio básico que vai afetar, seja inseto, seja fungo, seja planta daninha e tudo mais. Outra coisa, há um desenvolvimento natural da tecnologia. Eu vou lembrar, até pelo cabelo branco, eu sou do tempo em que você ia plantar 100 hectares, você aplicava PPI, pré-plantio incorporado, você aplicava 100 hectares de herbicida. Hoje você tem herbicidas cirúrgicos, com mira telescópica, pós-emergente para controle de folha estreita,
pós-emergente para controle de folha larga em determinada cultura. Ora, isso diminuiu o volume, é muito mais racional para o bolso e para a cabeça e muito mais razoável para toda a sociedade. Então, respondendo à sua pergunta, essa burocracia é realmente um entrave e nós, hoje, se entrar um novo produto na fila da Anvisa, está levando mais de 7 anos. Daí, a questão da pirataria, falsificação, contrabando é um problema grave no setor? Olha, na realidade... E que ameaça a nossa agricultura? Na realidade, nós estamos encontrando um volume muito grande de contrabando, ilegais e falsificações no mercado. Isso tem que ser coibido. O Brasil é um país que tem fronteiras enormes e tem que tentar controlar de alguma forma isso. Não quero aqui ser politicamente incorreto, mas nós temos alguns vizinhos que se valem desse mercado brasileiro. O Brasil é um grande mercado, então há uma internação de produtos absolutamente impróprios. Esse sim nos coloca medo de que haja amanhã uma devolução do navio de soja, como já houve há 7 anos atrás, você lembra disso, ou ainda que haja um problema de saúde pública gerado pelo uso de produtos falsificados, contrabandeados e ilegais. Esse volume chegou a um número maior do que $1 bilhão, o que é assustador, o que nos remete a acreditar que isso está em mãos do crime organizado. Perfeito. Programa bom passa rápido, mas eu quero atender aqui um dos nossos internautas, que é a razão da nossa existência aqui, obviamente. Tem uma pergunta aqui para você, Daia, que é do José Geraldo Pereira da Silva, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Qual que é a sua opinião sobre o controle biológico de pragas e a produção orgânica? A produção orgânica você já falou en passant, mas da questão do controle biológico. De novo, hoje as empresas de defensivos que têm detentoras de patente dessas moléculas mais importantes, ou mesmo todas as empresas, sejam elas de pesquisa e desenvolvimento ou empresas que comercializam, como nós também, produtos genéricos, não há nada contra biopesticidas, muito pelo contrário, há uma complementaridade. O problema, Ronaldo, é que muitas vezes quando a praga vem com muita voracidade ou quando o ataque é muito grande, o que a gente nota dos biopesticidas e desta análise de trabalho biológico é que ele atua sobre, quando muito, 30%, 40%. E isso dá uma certa aflição e o produtor tende a querer utilizar mais largamente o produto. Então, o nosso aconselhamento é que haja uma complementariedade, eles convivem muito bem, é preciso de uma assistência técnica, não descuide de ter um agrônomo, mas a agricultura, seja ela orgânica, seja ela convencional, elas vão conviver e convivem no mundo inteiro assim. É preciso lembrar, entretanto, que para você ter uma quantidade que é suficiente para alimentar o mundo, você é obrigado a utilizar a área que a gente chama de inorgânica, onde você sintetiza em laboratório aquelas coisas da natureza. Então, fertilizantes e defensivos são dessa formação. Muito bem. No fundo, a agricultura brasileira, para manter a sua competitividade, precisa aí de todos os formatos, modelos de tecnologia, né? Sim, e o ideal seria que a gente não precisasse usar remédio para as plantas. Para isso, elas precisam estar sadias. Eu faço essa lembrança ao telespectador, sobretudo de Mato Grosso, como veio a pergunta. Uma planta bem alimentada, assim como um filho bem alimentado, ele tem menos incidência de doença, menos probabilidade, pelo menos, de doença. Não é só o fato do clima ser tropical, mas manejo integrado de pragas, utilizar com parcimônia. Assim como você vai à farmácia e não se automedica. Hoje você é obrigado também, na área de defensivos, fazer o mesmo tipo de trabalho. Muito bem, Eduardo. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Foi uma satisfação contar você como entrevistado aqui no Agropapo, justamente para poder contar mais como é que a ciência vem sendo empregada justamente na proteção das nossas lavouras. Ronaldo, é isso. Muito obrigado. Estamos à disposição e, olha, Agropapo, daqui para frente, conte conosco. Não só na minha pessoa, mas nos técnicos que a DEF tem à sua disposição. Muito bem. Bom, e assim encerramos o Agropapo desta terça-feira, 10 de novembro de 2015, e voltamos na próxima quinta-feira agora com o Agropapo, aqui na AltV, o seu talk show do agronegócio, a AltV, a TV da internet.